Fala, Gustav. Essa semana aí que se passou, tivemos aí o encontro anual dos bancos centrais mundiais que pautam aí das grandes decisões voltadas a esse tipo de player. Aqui ontem aqui no Brasil, tivemos aí as pesquisas eleitorais que trouxeram aí um novo driver. O dólar aí muito agitado, chegou a bater o 4,15 hoje. Então comenta um pouquinho aí do que se passou nessa semana. Pois é, Lucas, semana passada foi uma semana agitada, tá? Aqui dentro, principalmente, a gente teve várias pesquisas sendo divulgadas aí, mostrando uma dúvida que cada vez cresce mais dentro desse cenário eleitoral. O Lula ganhando corpo, mas o seu candidato não, os outros candidatos patinando. Então, assim, semana passada foi uma semana muito cheia de volatilidade em função disso. E no final da semana, na sexta-feira, a gente teve um encontro em Jackson Hole e que teve um texto bem marcante. Jackson Hole geralmente é um direcionamento de políticas, principalmente do Fed. E o tema desse ano em Jackson Hole é mudanças estruturais na economia. E o Powell, que é o presidente do Fed, se ateu muito a essa questão e colocou, olha, a gente está pisando em ovos, tá? Porque aparentemente a economia mudou muito daquilo que a gente entendia que ela era há 10 anos atrás. Tá? Só que a gente não sabe se mudou muito ou se não mudou, ou se a gente está passando um período de transição que veio para ficar, ou se a gente vai voltar àquele normal. Então, neste novo normal, a gente tem vários pontos e que no final, o discurso dele, no final das contas, mostrou-se um pouco mais dovish. Muito provavelmente a taxa de juros nominal está próxima da taxa de juros de equilíbrio, que o desemprego, por mais que esteja muito próximo da taxa de equilíbrio, não deve gerar inflação de salários, porque tem outras coisas acontecendo na economia que mudaram essa estrutura. Então isso trouxe digamos assim, um ponto bem mais dovish para o mercado nesse sentido. Tá? Então ficou o DXY, que é um indicador que mede a força do dólar perante todas as moedas mundiais, que havia atingido as máximas do ano, caiu bastante. Tá? É um indicador assim que o dólar perdeu forças na média em relação às principais moedas mundiais, principalmente depois desse contexto em Jackson Hole. E nessa semana, iniciou assim na segunda-feira, a gente teve uma surpresa que é um novo, dá para dizer, um condimento ou um novo tempero dentro desse contexto eleitoral aqui no Brasil. Que apareceu uma pesquisa que vem aparecendo em mercado e colocou um candidato, que a gente pode chamar de candidato 4.0, que é o João Amoedo, dentro do contexto de um cara que aparentemente pode ter chance de chegar no segundo turno. Tá? Ele apareceu aí despontando nas pesquisas, até mesmo na frente de grandes figuras que o mercado tem colocado como chance de ir para o segundo turno. Então, e aí a dúvida que fica, será que esse cara tem chance mesmo? Ou ele está vivendo um momento de euforia? Será que nesta chance que ele possa ter, ele vai tomar voto de quem? Da Marina, do Alckmin, do Bolsonaro, ou até mesmo do Lula e do seu candidato? Enfim, essa dúvida ela é um novo contexto dentro dessa volatilidade que a gente está tendo no processo eleitoral brasileiro. Tá? Então, a gente pode chamar esse candidato, o João Amoedo, de candidato 4.0, porque ele é um cara que não vem da política, literalmente não vem da política, é um ex-empresário, mas vem aparecendo aí com uma proposta de mudança radical nas coisas. Então, vem ganhando muito corpo. Ele é um cara que tem sido trend topics nas mídias sociais diariamente. Então, talvez o aquecimento que ele venha mostrando seja muito forte e muito provavelmente ele vai começar a aparecer nos debates agora. Perfeito. Então, temos aí um novo ponto aí a se observar em relação às eleições. Especificamente essa semana, agora que está surgindo, na sexta-feira tem o PIB, tem a questão da elegibilidade do Lula que também vai ser discutida. Para os mercados, o que afeta? Dólar, a gente já comentou, está agitado. Para índice, para juros, o que vem por aí? Tá bem, essa é uma semana que ela tem menos divulgação de pesquisa sobre o cenário eleitoral. Se não me engano, vai na quinta ou sexta-feira, tem uma. Aí eu acho que aparentemente é só isso que a gente vai conseguir ver. Tá? Mas tem chance do Lula ser julgado, da candidatura ser julgado, a possibilidade dele ser elegível ou inelegível vai ser colocada em pauta no Tribunal Superior Eleitoral. Talvez saia essa semana, tem chance grande disso acontecer. E aí a gente vai ver no final da semana um dos principais indicadores econômicos da nossa economia, que é o PIB. Sai o PIB do segundo semestre, tá? Do segundo trimestre, tá? Que vai pegar bem aquele período da greve dos caminhoneiros. Então o mercado está achando que vai vir um número zero, mas tem gente que está colocando aí chance de inclusive vir um número em queda, tá? O que é bem possível que aconteça. Tá? Então
E aí a gente vai para os mercados e chama atenção, por exemplo, a volatilidade que a gente está vendo em bolsa, na curva de juros, ela está muito menor em câmbio, por mais que o câmbio esteja perdendo, o real esteja perdendo valor, mas quando tu olha a vol do dólar, ela está bem baixa, que o real se desvalorizando praticamente todo dia. Então isso mostra que realmente há uma força que esse cenário eleitoral aí dificilmente vai tirar da gente ver um dólar muito mais baixo do que esse valor aí de 4 e pouco que ele já atingiu. Tá? Porque a força que ele vem mostrando, e aí quando a gente passa para a bolsa, a gente vê até um comportamento de queda de preços, mas muito mais volatilidade. Por exemplo, assim, se eu pegar exportadoras, que até são, por exemplo, boa parte das exportadoras correspondem a um pedaço grande do índice, tá? Então a gente não vê o índice caindo tão forte quanto está desvalorizando a nossa moeda. Aí o mesmo vale para a curva de juros, que aparentemente o mercado já colocou um preço, tem um prêmio grande ali dentro e não sentiu-se confortável de continuar seguindo fortemente essa desvalorização que está tendo o real. Então, daqui a umas 2 semanas, se eu não me engano, vai ter um Copom, o mercado precificando que vai ter aumento, e nas reuniões seguintes, aumentos maiores ainda ao longo das próximas várias reuniões. Então, esse é um contexto que a gente está vivendo hoje de muita atenção, basicamente sobre essa questão eleitoral, e chama atenção para o câmbio, mesmo com a moeda norte-americana se desvalorizando frente a praticamente todas as moedas, tá? O real vem perdendo bastante valor frente a ela.